Boa noite, meu irmão, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você. Espero que você esteja guardado e protegido pelas mãos bondosas do Senhor. Que bom estarmos juntos mais uma vez em um culto de oração, um dos cultos que eu sempre digo e falo sobre a importância do mesmo para a existência da igreja e sempre motivo aos irmãos a participarem do mesmo, né? Porque se o que nós podemos encontrar nas Escrituras são textos estimulando e motivando o exercício e a prática da oração. Nós vemos isso na pessoa do apóstolo Paulo, ali em Tessalonicenses, quando ele disse sobre a importância de orar continuamente. Vemos isso através da vida do nosso querido apóstolo Tiago, quando ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vemos isso também através da figura do nosso Mestre Jesus, que era uma prática comum. Constantemente você via o Cristo envolvido no contexto da oração. E ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, que é um texto que nós amamos e amamos muito e lê inúmeras vezes, o próprio Cristo, além de ensinar os discípulos ali a orarem, e não só orar, ensinar a orar, mas também orar, saber o que orar, mas também fazer com que eles tivessem uma relação profunda com cada expressão contida naquela oração, né? Criando convicção dentro do coração. Por isso que o próprio Cristo, quando disse Pai Nosso, é que de fato ele queria que os seus discípulos olhassem para o Pai e conseguissem enxergar no Pai esse Pai que não era só dele, mas de todos eles, né? Então, que nós possamos refletir nisso, que nós possamos buscar viver isso intensamente, né? Seja nos dias bons ou nos dias maus, está orando com a mesma intensidade, porque talvez você possa acordar de manhã e você não se depare com um sol ensolarado. Ore agradecendo a Deus. Talvez você possa acordar e encontrar um céu totalmente cinza, né? Como nós falamos aqui, sem sol, sem brilho, aparentemente sem vida. Ore com a mesma intensidade agradecendo ao Senhor. Você pode acordar e de fato encontrar ali um sol te recepcionando pela manhã. Continue orando sempre, né? Porque orar faz bem à alma, faz bem ao coração, faz bem principalmente em relação à questão de trazermos à consciência a nossa dependência que nós temos em Deus e de Deus. Amém? Como se trata de um culto de oração, nada melhor do que começarmos esse culto orando ao Senhor. Então eu quero te pedir nesse momento que você baixe sua cabeça, fale com o Pai, abra o seu coração, né? Muitas vezes a gente quer orar, quer abrir o nosso coração, mas se sente impedido pelos receios que nós temos. Saiba que o Senhor quer ouvir a sua oração, quer ouvir a voz do teu coração. Então abra nesse momento, amém? Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado do mal, tem, ó Deus, derramado sobre nós esse desejo e essa vontade de continuar buscando intensamente o Senhor, porque não existe coisa melhor, ó Deus, do que estarmos não só envolvidos com as atividades que envolvem o reino, o teu reino, mas também, ó Deus, principalmente está envolvido contigo, o Deus Todo-Poderoso, o Pai amado, aquele que tem cuidado de forma tão especial de cada um dos seus filhos. Como é bom saber disso, ó Deus, que nós temos a tua presença por perto, né? Sabemos, ó Pai, que muito se fala sobre aquele Deus distante, mas nós podemos gozar do privilégio da consciência, ó Pai, de que termos um Deus tão próximo de nós, ó Deus, onde sentimos de fato a sua presença. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, pela forma amorosa e paternal que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor esteja com a vida dos seus filhos nesse momento,
que estão em casa, que estão, ó Deus, talvez nesse momento refletindo sobre a condição atual em que nós nos encontramos, ó Deus, e isso muitas vezes inquieta, como disse o coração, muitas vezes nosso coração, pelo fato de estar tomado por essa inquietação, pode gerar também em nós angústias, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que está presente, que pode, ó Deus, trabalhar no nosso ser, eliminando isso dentro do nosso coração a cada dia. Nos projeta, ó Pai, a cada dia para vivermos aquilo que o Senhor quer, diante desse tempo que nós estamos vivendo. Sabemos que tem sido um tempo extremamente importante e de oportunidades para pregarmos a Tua Palavra, dividir com pessoas a Tua Palavra. Quantas e quantas pessoas nesse momento estão ansiosas, desejosas de ouvir a palavra de paz. E a palavra de paz não é outra a não ser as Tuas, Pai. Por isso que nós te pedimos, nos usa como instrumento do Senhor para ser canal de bênção à vida dessas pessoas que estão precisando. Esteja também, ó Pai, com a vida daquelas pessoas que perderam seus entes queridos por conta desse vírus. Quantas pessoas, ó Deus, nesse momento estão questionando, se lamentando, ó Deus, por tudo isso. Realmente existem situações que são inexplicáveis, e pelo fato de serem inexplicáveis, o que nos compete diante de tudo isso é descansar em Teus braços de amor. Mais uma vez nós te agradecemos e nós te pedimos que esteja conosco, dirigindo esse culto de oração, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Quero te convidar nesse momento, meu irmão, a cantar um hino conosco, o hino 377 do cantor cristão, que traz o título Não Sei Porquê. Falamos aqui sobre a questão de não entendermos muitas vezes aquilo que está em nosso entorno, e esse hino vem falar justamente sobre isso. Não sei porquê, mas vem falar justamente sobre o amor de Deus, o amor que o próprio apóstolo Paulo diz que é um amor que nos constrange, né? Então vamos cantar esse hino 377 do nosso cantor cristão.
E essa quarta estrofe fala de algo que faz parte e que estrutura a nossa fé. É o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa última estrofe diz: e quando vem Jesus, não sei, se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. O tempo e as estações não nos permitem saber, mas temos uma consciência e uma convicção no nosso coração, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que você continue firme, alicerçado nesse Senhor, não se permitindo, em hipótese alguma, ser desviado do foco, do alvo, né? Do alvo da nossa fé, do alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Quantos e quantas vezes nos sentimos atraídos, né? Como eu sempre digo, a retroceder, a retornar, a desistir da fé, né? A apostatar da mesma, desviar da verdade, mas não faça isso. Continue firme, continue buscando o Senhor. Sabemos que a vida e a jornada não é desenvolvida sozinho. Nós temos aí amigos de caminhada, que somos os nossos irmãos em Cristo. Em momento que você se sentir aí triste, abalado com tudo isso que você, como eu tenho vivido, você também tem vivido, busque através desse envolvimento com o outro, né? Buscar conforto também, consolo, unir forças em oração, porque sabemos que é uma coisa que nós precisamos fazer, é isso, nos unir ao outro em oração, para que através desse meio da oração, dessa prática tão abençoadora que é a oração, conseguimos estar e ficar de pé. Amém? Nesse momento eu quero dividir um texto da palavra de Deus com você. E o texto que eu quero dividir com você está aqui em Isaías, no capítulo 40 do profeta Isaías. Nós vamos ler do versículo 27 em diante. E eu queria que você refletisse comigo. Profeta Isaías, no capítulo 40, do versículo 27 até o versículo 31. Vamos ler o texto então, meu irmão. O texto diz assim: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado mais uma vez por estarmos em Tua presença. Obrigado, a Deus, pela vida e existência da nossa igreja aqui nessa localidade. Mais uma vez eu te peço, seja conosco, abra o nosso coração, ó Deus, através da leitura da Sua palavra, que nós possamos, ó Deus, levar, ó Deus, em consideração tudo aquilo que a Tua palavra diz, porque a Tua palavra, como diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É nela, com certeza, que nós nos alimentamos o nosso ser a cada dia. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar dessa pequena reflexão nessa noite, porque depois nós vamos passar por um momento de oração. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, através dessa reflexão da Sua palavra, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu já tive a oportunidade de conversar com os irmãos, e pregando uma vez, eu pude falar um pouco a respeito de uma expressão da língua portuguesa, onde se fala sobre uma pergunta, quando é dirigida, conhecida como pergunta retórica, né? Que é uma pergunta que não tem por objetivo
extrair uma resposta, mas uma pergunta dessa natureza, ela tem como proposta estimular o pensamento e estimular a reflexão de quem está sendo dirigido essa pergunta. Principalmente quando você já ouviu algo de alguém e esse alguém se dirige a você novamente. Você não lembra? Você não já ouviu isso? E com certeza você é levado à reflexão, né? A pensar, a estimular o pensamento em relação a essa pergunta que é feita a você. E quando olhamos para esse capítulo 40, né, do profeta Isaías, nós percebemos que é um capítulo recheado de questionamentos, principalmente direcionado para o povo de Deus, o povo de Israel. Porque o povo nesse momento, eles estavam passando por uma situação extremamente difícil e delicada. Eles estavam vivendo dentro de um contexto de exílio. Eles haviam sido levados pelo Império Babilônico, né? Então eles estavam ali totalmente impedidos da sua liberdade, né? Do seu direito de ir e vir. Tudo isso de alguma maneira foi cerceada por conta dessa nação, desse império pagão, né? Ao qual Deus permitiu com que esse império, né, pudesse de alguma maneira corrigir o seu povo. Deus inúmeras vezes fez isso e nós podemos perceber no Antigo Testamento. Mas a gente percebe que Deus sempre, quando Ele agiu dessa forma, Ele agiu com o propósito de corrigir o seu povo, justamente por conta do amor que Ele tinha e tem pelo seu povo. Quando vamos ali para a carta aos Hebreus, nós vamos encontrar um texto ali que fala justamente sobre isso, né? Qual pai que ama o seu filho, que não corrige o seu filho? Então, o povo de Israel estava vivendo dentro de um contexto de exílio e tinha tido os seus direitos, de alguma maneira, cerceados. Mas Deus sempre mostrou para o seu povo que estava presente. E esse texto aqui é justamente um texto que é cheio de questionamentos, que tem por finalidade estimular a mente e o coração do seu povo quanto à sua presença constante com eles. Por mais que eles estivessem nessa situação, nessa condição de exílio, presos, com seus direitos cerceados, Deus nunca deixou de estar próximo do seu povo. Nós estamos praticamente passando por algo semelhante, né? Essa pandemia, por mais que a gente queira não falar mais sobre ela, mas infelizmente ainda estamos vivendo, né? Exalando e respirando esse tempo tão difícil de lidar, e que isso tem mexido com muitas pessoas e quebrou toda a nossa rotina, né? Cerceou um pouco o nosso direito de ir e vir, cerceou também a nossa disposição e atitude para com o outro, né? Foi cerceado de nós essa aproximação, o distanciamento foi colocado, foi cerceado de nós, não temos como mais abraçar o outro, né? Por enquanto, mas sabemos que diante de toda a situação que nós estamos vivendo, como cristãos que nós somos, como aquele que confessamos a fé em Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor tem estado conosco em todo momento. E era justamente isso que Deus queria que o seu povo percebesse. Por isso que no texto do capítulo 40 aqui, Deus constantemente vai mostrar para o povo o quão Ele é próximo e está próximo do seu povo. E com certeza nesse momento, Deus se utilizou justamente desses questionamentos para mostrar ao seu povo que, por mais que eles estivessem naquela condição, e aquela condição estivessem gerando algumas inquietações em seus corações e posteriormente algum tipo de angústia, Deus estava se colocando diante dele como uma fonte inesgotável, né, de força, para que eles pudessem continuar firmes mesmo dentro dessa condição de exílio. Por isso que o próprio texto, no versículo 28, ele vai dizer: você não ouviu, não entendeu, o Senhor é Deus eterno,
E é tanto o texto vai falar aqui de uma característica, né, que faz parte da natureza de Deus. O texto está dizendo que Deus é eterno, né? Deus ele não tem princípio, não tem fim, é um ser autocriado que tem e está no controle de todas as coisas da nossa vida, e melhor, está conosco nesse momento tão difícil que estamos passando por um vale, né, onde tem gerado alguns desconfortos no nosso coração. Então, Deus, quando Ele diz que Ele é um Deus eterno, entendemos que Ele conhece todas as coisas. Vemos aqui então a ideia da presciência de Deus. Nós vemos aqui que Deus, de alguma maneira, com certeza, sabia de tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim Ele estava sempre providenciando um escape, providenciando um refúgio, providenciando força para que o povo continuasse firme e de pé. Então o texto vai dizer isso: o Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. Nós perdemos a força, nós nos cansamos, nós muitas vezes permitimos com que essa inquietação nos controle e muitas vezes nos roube e nos tire a paz. Mas Deus não. Deus, o próprio texto vai dizer aqui que o Senhor é Deus eterno, o Criador da terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Olha que interessante isso. Ele nunca perde as forças. O que ele está dizendo com isso? Acalme o seu coração, fique em paz, fique tranquilo. Por mais que você venha perder as suas forças e venha se cansar, tenha consciência que o Deus ao qual você pertence, que o Deus ao qual é o Deus que se apresenta como seu Pai eterno, não perde as forças e nem se cansa. Então para isso nós entendemos que todas as vezes que nos sentimos cansados, sobrecarregados, sem força, sem vigor, nós precisamos ir para a direção certa, que é o nosso Deus, que é a fonte inesgotável de força e é a fonte inesgotável de refrigério. Por isso que eu gosto do Salmo 46, que o próprio Salmo diz que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Está cansado, meu irmão, talvez desse tempo, desse momento que você está vivendo? Procure forças no Senhor, né? Se você está aí totalmente desanimado pelo contexto que você tem vivido, procure alegria que vem do alto, que vem do nosso Senhor. Se você está talvez aí totalmente tomado pelas dúvidas que querem parar no seu coração, corra para o Senhor, que Ele sim tem as respostas, todas as respostas que nós precisamos e que nós ansiamos. Por isso que o versículo 29 vai dizer que é Ele que dá forças aos cansados. Às vezes, diante de situações onde nós nos sentimos exauridos, procuramos forças em lugares onde não existe, ou se existe, é uma falsa sensação de força, onde você se recupera de forma mínima e de repente aquela sensação de fraqueza volta novamente. Por quê? Porque somos seres imperfeitos, meu irmão, minha irmã, e com certeza em algum momento nós nos sentiremos assim, cansados e sobrecarregados. E o próprio Cristo disse que quando você se sentir assim, Ele disse: eu tenho alívio para te dar, né? E ali sim, quando o próprio Cristo diz assim, você vai encontrar em mim descanso para a sua alma. Então o texto vai dizer que é Deus que dá forças àqueles que não têm e vigor àqueles que estão fracos. E é interessante que o texto vai dizer que até os jovens, que são modelos de força, né, também se sentem cansados, porque muitas vezes eles acabam exagerando demais, né, do desperdício de algumas coisas,
e até eles se cansam, né? E perdem as suas forças. Mas o texto vai culminar aqui no versículo 31 dizendo: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então, quem confia no Senhor. Então, diante de tais situações que você esteja passando, talvez tendo o seu direito cerceado de ir e vir, de se deslocar, né, sendo limitado nessas questões, isso de certa forma tem sugado as suas energias, tirado as suas forças. Confie no Senhor, no Deus que cuida de mim, no Deus que cuida de você, no Deus que tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, do Deus que tem cuidado do nosso amanhã, do Deus que, como lemos aqui, que tem revigorado as nossas forças. E o texto vai dizer: voarão alto como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Toda pessoa que deposita no Senhor toda a sua confiança, terão as suas forças renovadas. Então, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, não se permita a viver dentro de um contexto de isolamento interno. Todas as vezes que você se sentir assim, tenha consciência de que o Espírito Santo faz parte da sua vida, está na sua vida, está disposto a dirigir o teu coração e fortalecer os teus passos a cada dia. Então, confie, creia, acredite, porque o Senhor tem estado com você nesse momento. Você não tem passado por esse vale sozinho. Por isso que o salmista no Salmo 23 vai dizer: mesmo que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Amém, querido? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Nós vamos nesse momento partir para o tempo de oração, para o momento de oração. Nos chegou um pedido feito pela nossa irmã Maria Sequeira, sobre sua filha. Nós vamos estar orando por ela, que graças a Deus teve uma melhora, mas ainda se encontra internada, hospitalizada. Então vamos orar pela filha da nossa irmã e orar também pela nossa irmã e por toda a sua família. Oremos também pelo nosso país, oremos mais uma vez pelas pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que infelizmente perderam nesse período de pandemia também o seu emprego. Muitas empresas infelizmente não conseguiram se sustentar, então muitas pessoas foram alcançadas pelo desemprego. Vamos estar orando também por essas pessoas, para que Deus possa cuidar de cada uma delas, amém? Eu quero pedir nesse momento que você baixe sua cabeça, vamos orar ao Pai, vamos dizer, contar para Ele aquilo que precisamos contar, abrir o nosso coração e pedir para que Deus continue cuidando de nós, amém? Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos reunidos em Tua presença. Obrigado a Deus pela Tua palavra, que nos fez refletir justamente sobre a importância, ó Deus, de buscarmos no Senhor aquilo que nós não temos. Diante desse tempo que nós estamos vivendo, nós temos percebido, ó Deus, que as nossas forças se esvaindo, nos sentimos muitas vezes extremamente cansados, porque estamos aguardando ansiosamente por uma resposta, e essa resposta nós sabemos que não temos, ó Pai, o controle sobre ela, e não sabemos quando ela virá, mas independente, ó Deus, de quando ela virá, o importante é que nós continuemos confiando no Senhor, o Senhor que tem revigorado as nossas forças. Nós te pedimos, Pai, que diante de tais situações, não venhamos, ó Deus, nos permitir ao caos interno, a viver esse colapso interno, mas que o nosso coração esteja inclinado diante do Senhor, que o nosso coração esteja rendido diante do Senhor. Tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Por isso que nós queremos que isso seja real em nós, que nós possamos inclinar o nosso ser diante de Ti, reconhecendo sim
sua grandeza, reconhecendo o seu cuidado, reconhecendo, ó Deus, aquilo que faz parte da tua natureza, que é a fidelidade. A tua palavra mesmo diz que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Isso mostra, ó Deus, que quando o Senhor diz algo, o Senhor zela em cumprir aquilo que o Senhor diz. Por isso que nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor está conosco. É o Senhor que tem cuidado do nosso coração, tem cuidado do nosso presente, tem cuidado do nosso futuro, tem cuidado da nossa família, ó Deus, tem cuidado da nossa igreja, de todos os irmãos que fazem parte desse rebanho. Esteja, ó Deus, com cada um deles também nas suas dificuldades. Não sabemos, ó Pai, como está o coração de cada um, porque muitas vezes não abrimos ele, mas temos um momento dentro da oração, a oportunidade de abrir o nosso coração para o Senhor. Então que eles possam fazer isso diariamente, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com a vida da filha da tua serva, irmã Maria Cerqueira, ó Pai, que ainda se encontra internada, mas cremos, ó Pai, que ela está sob os seus cuidados, porque nós estamos orando, todos nós estamos orando, ó Deus. Toda a tua igreja tem intercedido pela vida da filha da sua serva. Da mesma forma, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando da irmã Maria Cerqueira e de toda a sua família, de todas as famílias da nossa igreja, Pai amado. Seja cuidando de nós, esteja, ó Deus, direcionando os nossos passos, quanto ao nosso retorno presencial também, ó Pai. Seja, ó Deus, com aqueles que, mais uma vez, com aqueles que perderam seus entes queridos por conta desse vírus, ó Pai, que veio, ó Deus, afetando a vida de tantas pessoas, ó Pai, que estão, de certa forma, entristecidas, como eu pude conversar com uma hoje, ó Deus, e ver ali no seu semblante a tristeza pela perda do pai e não ter podido participar do funeral do seu próprio pai. Ó Deus, por isso que eu quero te pedir, Pai, que o Senhor tome a vida da Vanessa nas suas mãos e a vida também de toda a sua família, da sua mãe, a dona Nair, Pai, que ainda está totalmente abalada por essa situação. Pai, conforta, consola, Pai, que o Teu Espírito Santo alcance os corações nessa noite, ó Pai, e que nós possamos nos sentir amparados pela Tua presença. Desde já nós te agradecemos, Deus, porque sentimos as Tuas mãos sobre nós, o Teu cuidado sobre nós. Mais uma vez nós te agradecemos, Pai, no nome santo e no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. E é nesse nome que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e guarde, te proteja. E até domingo, em nome de Jesus Cristo, no nosso culto de celebração ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde.